Boa noite, que bom estarmos aqui reunidas de novo, o Grupo RPG da NAAMAT, o grupo mais jovem, e hoje a gente tem o privilégio de ter mãe e filha aqui com a gente, que realmente é um orgulho. Débora, que bom que a Monique pode estar aqui com a gente, obrigada por trazer uma pessoa tão especial. Monique, muito bom ter você aqui, a gente está muito honrada com a tua presença e temos certeza que a gente vai aprender muito com você hoje. Muito jovem e com tanto conhecimento para compartilhar, é realmente uma oportunidade, não só para as meninas, como para nós, para mim especialmente, sendo presidente de NAAMAT, poder te ouvir falar um pouco de sustentabilidade, um pouco, não muito, que é a tua área. Então, sem mais delongas, eu vou pedir aqui para ninguém mais, ninguém menos do que a Débora poder te apresentar, que eu acho que é a pessoa mais capaz para fazer isso. Débora, por favor. Boa noite a todos. É uma alegria poder participar desse evento e ver como o nosso grupo está evoluindo. Está muito legal, isso está demais, né? Nós começamos com uma vereadora falando do legislativo, depois tivemos a Evelyn falando do executivo, da administração pública, tivemos uma jornalista nos contando como é que controla todo esse povo de políticos e governos por aí, e agora nós temos a Monique, doutora Monique Vani, especializada na área de redes produtivas sustentáveis, e uma grande conhecedora das questões ambientais, e que vai nos contar como é que se faz política e meio ambiente, como é que esse tema evoluiu, esse tema que é tão atual, que a gente vê todo dia no jornal, que a gente vê todo dia discutindo, o Brasil sendo acusado internacionalmente nessa questão ambiental, por não cumprir regras, por destruir florestas e tudo mais. Como são feitas essas políticas? O que acontece? Doutora Monique Vani, minha filha, é um orgulho imenso ter você aqui hoje. Por favor, vamos usar a nossa cadeira que vai fazer a introdução hoje. Por favor, Ju. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliane, eu estou aqui representando em nome da NAAMAT Brasil, essa entidade judaica beneficente, com o nosso grupo jovem RBG. E hoje a gente vai ter esse bate-papo que vai ser super interessante com a Monique Vani, para passar um pouco do currículo dela. Ela é doutora pela London School of Economics, com especialização em cadeias produtivas sustentáveis, já atuou em diversas organizações internacionais no Brasil, Inglaterra e Holanda, e atualmente ela tem se dedicado a processos de inovação e tecnologia para a área de sustentabilidade. Então, Monique, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, passo a palavra para você. Ótimo. Boa noite, obrigada a todos pelos elogios. O da mãe a gente dá um descontinho, né? Eu achei que eu poderia começar contando para vocês um pouco a história do movimento ambiental, para situar um pouco a conversa e a gente entender de onde vêm alguns conceitos com os quais a gente trabalha. O movimento ambiental nasceu, assim, em seus primórdios, no final do século XIX, um pouco como um contraponto à Revolução Industrial, né? Uma fase de valorização excessiva do progresso, da modernidade, como contraponto a alguns autores, né, o meio ambiente como conceito nasceu na literatura, como Thoreau e John Moore, começaram a glorificar a natureza, o tempo na natureza, uma coisa mais calma e introspectiva, e a natureza começou a entrar como valor dentro da sociedade humana, né? Até então a natureza não se pensava nela, né? Ela era tão presente e dominante que ela não existia no inconsciente coletivo. E aí, mais ou menos ao mesmo tempo, começou um processo, então, de conservação das florestas no mundo, né? No final do século XIX, 1894, se eu não me engano, foi protegido Yellowstone, John Moore teve um papel muito grande nisso, e começou um processo também de proteção das florestas tropicais, muitas delas ainda colônia, né, pelo mundo. E justamente nos países do sul, que eram colônias, né, tinha uma questão um pouco diferente,
porque você tinha a preservação dessas florestas como reservas de caça, né, e como meio que playground da elite colonial. Então, você logo, rapidamente, começou a criar uma questão social e política dentro do movimento de conservação de florestas muito peculiar nas florestas do Sul, que foi uma coisa que não aconteceu nas florestas do Norte, porque não tinha esse processo colonial, né. Ao longo dos anos, esses movimentos foram começando a se organizar, né? Eu acho que um exemplo engraçado, né, só para comentar, em 1830, por exemplo, se passou uma lei contra o corte de madeira no Código Criminal brasileiro, né, e é a nossa primeira legislação ambiental, e era justamente para não tirar dinheiro da coroa, para as pessoas não aproveitarem do bem que era da coroa, né, então para a gente ver como o valor que se dá ao meio ambiente, a conversa em volta disso no Brasil colonial e no Brasil de hoje, é cheio de uma carga histórica, política e cultural muito específica. Mas, enfim, ao longo do final do século XIX e no começo do século XX, então, começou esse movimento de conservação de florestas, de demarcação de áreas de reserva. Obviamente, tivemos aí 2 grandes guerras mundiais que tomaram a atenção do mundo. Depois da Segunda Guerra, começou um processo muito grande de modernização, inovação tecnológica, voltou muito à tona essa conversa, essa preocupação na sociedade. Teve alguns eventos marcantes, né? Teve a explosão da bomba nuclear no atol de Bikini, se eu não me engano, eu vou falar errado. Eu acho que foi em 54, não sei. Que causou uma preocupação enorme, né, no mundo. Foi muito chocante ver aquela cena. Teve as 2 bombas de Hiroshima. As pessoas começaram a ter uma preocupação muito grande com os impactos dessa modernidade. Em 62, foi publicado um livro nos Estados Unidos por uma pessoa chamada Rachel Carson, chamado Silent Springs, e isso realmente é o grande marco do nascimento do movimento ambiental mundial, porque ela começou a relatar os impactos da poluição dos rios, do DDT e de muitas substâncias poluentes, muitas delas, inclusive, inventadas na Segunda Guerra, na população, nos rios e na biodiversidade, né? Isso acabou desencadeando, acho que esse livro vendeu na época 2 milhões de cópias, que é uma barbaridade para a época, e acabou desencadeando a criação de um monte de grupos ambientalistas, de mecanismos de pressão. E em 1970 a gente tem o primeiro Earth Day, né? Logo antes disso, a gente tinha tido aqui no Brasil já o Estatuto da Terra e o Código Florestal, nosso primeiro Código Florestal, e a Lei de Proteção da Fauna. Tudo isso no final da década de 60, no meio desse movimento, culmina com esse primeiro Earth Day, né? Que é um momento global de reconhecimento do meio ambiente como fundamental para o bem-estar humano. Temos a Convenção de Estocolmo, em 1972, onde os países se unem e começam a criar uma governança supranacional, global, em torno do meio ambiente, né? Depois disso, em 81, no Brasil, né? O Brasil sempre vai um pouco acompanhando essas tendências, né? No Brasil, em 81, a gente cria a Política Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, os mecanismos primários de licenciamento, zoneamento, né? E aí, em 87, você tem o Brundtland Report, que é onde surge o tema desenvolvimento sustentável, né? Que é o que eles chamam de The Three-Legged Stool, que é um desenvolvimento que contempla necessidades econômicas, sociais e ambientais ao mesmo tempo. Isso é a definição primária do que é o Brundtland Report. Depois, logo na sequência, a gente tem o Protocolo de Montreal. Aqui no Brasil, com a redemocratização, e essa temática muito, muito à vista, você tem, dentro do artigo 225 da Constituição Federal, né, criado o meio ambiente como bem inalienável da nação a ser protegido, né, e aí, logo na sequência, em 98, você começa a regulamentar os crimes ambientais. Na frente global, depois de 87, que teve o Brundtland Report, em 92 teve a Rio 92, que foi onde eu comecei a me interessar por esse tema, porque minha mãe trabalhou na Rio 92 e eu era pré-adolescente ou adolescente e me encantei por esse assunto na época, então foi aí que eu paguei a idade agora, mas foi aí que eu comecei a me interessar pelo assunto. A Rio 92, 20 anos depois de Montreal,
solidificou o entendimento da necessidade de se proteger o meio ambiente, de ter políticas globais em torno do assunto, e principalmente reconheceu-se a questão do clima pela primeira vez, né? A ciência sobre as mudanças climáticas vinha aparecendo e evoluindo, mas ainda era uma coisa muito tangencial. A gente tinha evidências de alguma mudança no clima, mas realmente isso não tinha se solidificado, e em 97, logo depois da Rio da 92, aconteceu o Protocolo de Quioto, que foi nosso primeiro grande acordo do clima global, né, que foi se seguindo pelos primeiros mecanismos de mercado, de compensação de carbono, de créditos de carbono. Foi aí que esse assunto realmente virou uma pauta importante globalmente, né. Hoje em dia ele já foi substituído pelo Acordo de Paris, né, de 2016. Então você tem aí algumas pautas fundamentais, né, na agenda ambiental, que são clima, né, que se tornou o assunto predominante e mais urgente que a gente ouve falar agora, mas você tem também poluição, biodiversidade, uma pauta de sustentabilidade agrícola, né, você tem várias pautas dentro disso, e cada um tem sua estrutura de governança, né, cada uma é cuidada em algum lugar específico. Muitas delas têm tratados internacionais, né, então você tem uma Convenção Internacional da Biodiversidade, você tem tratados internacionais sobre clima e afins, e executados localmente, né. Eu acho que de todas a que mais pende para uma governança global, necessariamente, é a questão do clima, né, porque o oxigênio e a atmosfera, os gases de efeito estufa, circulam no planeta inteiro, independente de onde eles forem emitidos. Então, aí a governança realmente tem que ser global, é um assunto por natureza global. Mas as pautas de biodiversidade, de poluição, tendem a ter governança muito mais nacional. No caso do Brasil, você tem uma governança essencialmente federal ainda para as questões de meio ambiente, mas você tem alguns assuntos que são bastante tratados na esfera estadual, por exemplo, tratamento de resíduos sólidos e líquidos, alguma parte de proteção à biodiversidade. Alguns desses assuntos ainda têm um pouco de relevância na esfera estadual, mas a maioria ainda é necessariamente federal, né? E aí o que eu acho interessante pontuar para vocês também é o seguinte, né? Dentro de todos esses temas, vocês têm alguns princípios de direito ambientais que são transversais, que se aplicam a tudo, né? Que são o princípio da prevenção. Então, é fundamental que você tenha uma atitude conservadora, digamos, e que você trabalhe para prevenir o dano ambiental, ao invés de corrigi-lo, porque muitas vezes ele é incorrigível, né? Então, você tem que ser extremamente conservador nas medidas que você toma para não causar um mal cujas consequências você não pode prever, né? Que é o princípio da precaução também, né? Que você vai sempre... se você não sabe, por exemplo, no começo dos organismos geneticamente modificados, né, era um princípio que se aventava muito. Se você não sabe o que vai acontecer se você plantar um campo de milho geneticamente modificado, não plante, porque as consequências podem ser completamente imprevisíveis quando você está lidando com o meio ambiente. Então, esse é o princípio da precaução. O princípio do poluidor pagador, né, que, como o nome diz, quem causa o dano é quem deve pagar por repará-lo, né? E, como a gente disse antes, o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente deve sempre buscar soluções que atendam às necessidades sociais locais, à proteção do meio ambiente e aos objetivos econômicos também, que sem atividade também não se vive, né? Então, são dimensões muitas vezes contraditórias que a gente tem que equilibrar para atingir um desenvolvimento sustentável, né? Então, dentro desse arcabouço de governança e desses princípios, ainda tem muito espaço para ter discussões políticas, né? Então, você vai ver que diferentes campos vão ter pontos de vista diferentes sobre como regular, o que regular e não regular. De uma maneira geral, a gente vê uma cisão aí significativa entre o ponto de vista da direita,
que é sempre mais liberal e quer que o mercado resolva e que o mercado regule e acha que o consumidor eventualmente vai cobrar e as empresas vão se alinhar, e um campo da esquerda que é muito mais a favor de um Estado mais presente, logo quer que tenha mais regulação, que as empresas sejam mais controladas e afim. Então, eu acho que a minha primeira pergunta, vou tentar entrelaçar com essa última parte que você estava falando um pouco sobre esses mecanismos de controles, empresas que não querem a regulamentação, então um pouco desse público versus privado, né? Como que, então, a política pode ajudar, né, a impor essas regras, sendo que as maiores empresas não querem isso? As maiores empresas não querem isso, mas elas vivem em sociedades que nós regulamos e nós controlamos, né? Em democracia saudável, a empresa é um sujeito de direito regulado pela sociedade através das forças políticas que nós temos a nosso dispor, né? Dá para ter empresas saudáveis e lucrativas com regulação ambiental, e tem que ter, porque a gente, isso, né? O meio ambiente, ele não se refaz. O que não pode ter é um certo sentimentalismo a respeito do que é ambientalmente são, né? Então, eu acho, dentro do próprio movimento ambiental, eu vejo muita... Esse é um ponto de vista meu, pessoal. Tá? Eu vejo um pouco de exagero, assim, vamos fazer agroecologia em tudo, agrofloresta em tudo, vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo. Tem que ser razoável, é o tripé, entendeu? A gente ainda precisa de um desenvolvimento econômico, a gente ainda precisa dar de comer para 8 bilhões de pessoas na Terra, né? Então, tem que ser uma coisa sem sentimentalismo e técnica, mas existe espaço para produzir e viver todo mundo na Terra de maneira saudável e sustentável. A gente só precisa tomar as rédeas políticas da situação e regular as empresas, e tem tanta inovação acontecendo hoje em dia. Agora que a coisa apertou, né? A gente vê quanto espaço ainda tem para inovação, né? Só que a inovação sozinha não resolve. Não adianta dizer que a gente vai acabar com a lei da entropia, digamos assim, entendeu? Você precisa, sim, de um poder público atuante para coibir os abusos, né? Uma mata virgem não se regenera, né? Quando foi. Aquela biodiversidade que tinha ali naqueles campos de futebol que se perdem todo dia, acabou. Né? Aquilo não volta mais. Então, a gente tem que ter uma visão técnica e prática e pressionar os nossos governantes, atuar com as organizações da sociedade civil para que isso seja regulado, porque na base do consumo é isso, você vai lá, você compra seu refil do sabonete da Dove e se sente bem, é legal, eu faço isso, mas assim, não é isso que vai resolver no plano sistêmico, que é onde a gente precisa que as coisas se resolvam. Aproveitando essa pergunta, esse gancho de que essas pequenas coisas às vezes não vão resolver, a minha pergunta vai para dois lados, que eu acho que não sei se vão ser complementares. Um que você já falou um pouco, que seria os orgânicos, né, se tem esse lado benéfico ou maléfico, tanto, né, para a gente como humanos, que vai ter, né, menos né, agrotóxicos, mas também qual que é essa relação com o meio ambiente. Mas na mesma pergunta, que eu lembrei que recentemente falaram aqui no grupo, teve a grande mudança da regra aqui em São Paulo, que não pode mais ter canudo plástico. Se isso é uma mudança que também é mais para ver, ou se é uma mudança que vai gerar algum impacto, sabe? Eu vou ser muito chata, desculpa, mas eu acho que tanto o orgânico como o canudo plástico são medidas cosméticas. No campo agrícola, vamos assim, ó. Existem dois modelos aí, né, opostos, digamos assim, de produção. Você tem aquela mega monocultura de soja, gigante, super tecnificada, né? E aí você tem um pequeno produtorzinho que faz seu orgânico e afins e tal. É legal você ter um orgânico como ferramenta de marketing para agregar valor no produto de um pequeno produtor. É legal, eu não acho ruim, entendeu? Agora, dizer que isso é uma via ecológica que faz sentido para o mundo, a gente precisa da monocultura de soja também, entendeu? E o cara do agro não é um vilão, entendeu? Ele está trabalhando, ele também liga para a natureza. Eu acho que a gente tem que desescalar esse conflito, entendeu? É uma dualidade um pouco boba. Quando você vai olhar para
um modelo de produção, você olha para uma coisa que a gente chama do zoneamento agroecológico. Você fazer um ordenamento daquele território, onde tem que ter o lugar da floresta, o lugar da monocultura, um lugar dos pequenininhos, porque, de volta ao nosso tripé, a parte social dessa ocupação do solo, de você ter, né, espaço para o pequenininho agricultor, cuidar da sua família, segurança alimentar da região, e afins, é super importante, né? Se eu pudesse ter uma varia de condão, eu acabava com essa dicotomia entre esse orgânico e a monocultura, e eu focava numa regulação pública que olhasse para modelos de produção sustentáveis, porque o orgânico tem um histórico alemão do século XIX, cheio de penduricalhos esquisitos, eles usam os agroquímicos, mas aqueles que podiam usar no século XIX, tem umas coisas um pouco aleatórias aí dentro, né? E aí, se você é um pequeno produtor, por exemplo, não sei se eu trabalho com produtores agrícolas, e você vai perder sua lavoura porque tem uma praga, joga um defensivo, entendeu? Tipo, vamos ter um manejo sustentável, vamos procurar fazer as coisas da maneira mais sustentável possível, mas vamos ser razoáveis. Eu acho que esses extremismos não geram bom resultado, né? Aí, em relação ao canudo, todo mundo viu o canudo enfiado no nariz Por isso que eu acho, entendeu? Tem que regular as coisas, e as coisas têm que ser feitas de maneira técnica. Então, agora todo mundo viu o Seaspiracy também, ninguém vai comer peixe, né? Aí primeiro aí foi o canudo no nariz da outra, aí passa a lei. Pensa quanto plástico você consome na sua vida todo dia. Olha para o seu reciclável, para o seu não reciclável. Qual a relevância que você acha que tem aquele canudo, meu? Entendeu? Aquele canudo é simbólico, eu acho que ele tem o papel dele é levantar a opinião pública, isso eu acho ótimo, mas infelizmente é isso, né? A opinião pública se levanta e aí ela vai comprar um negócio sustentável, em vez de virar para o governante e falar, meu, você precisa resolver esse problema, entendeu? Então eu acho que a gente está com o fio cruzado aí de como a gente consome as informações sobre o meio ambiente e como a gente atua. Entendeu? A gente não deveria estar atuando pelo consumo e por esses penduricalhos, entendeu? Esse documentário do Seaspiracy é outro exemplo. 3 vezes por semana alguém me fala, eu acabei de ver o documentário, meu Deus do céu. Sabe? É super exagerado, é super sensacionalizado, por isso que a gente precisa criar legislação com gente técnica, com gente que entende do assunto, que vai olhar para todos os lados, entendeu? É muito específico e técnico o assunto, para a gente achar que a gente consegue, nas nossas decisões de consumo, decidir o que fazer. Não, realmente tem tanto assunto. Eu tinha uma lista de perguntas, mas aqui no chat o pessoal também está vindo com umas perguntas bem interessantes. Então, eu queria saber, né, aproveitando desse assunto que veio aqui no chat, dessa necessidade, né, e esse incentivo sobre o vegetarianismo, o veganismo, qual que é o real impacto que isso poderia ter ou não no meio ambiente? Vamos falar assim, né? Tem 2 temas aí que tocam nisso, né? O primeiro é a parte de clima, né? E o segundo é a parte de biodiversidade, né? Na questão de clima, ao contrário do que as pessoas gostam de falar, toda a agricultura do mundo, inclusive a produção animal, é responsável por 11% das emissões de gases de efeito estufa. Depois, se vocês quiserem, eu mando material para vocês olharem. Tem uns gráficos ótimos do World Resource Institute para vocês ficarem aplicando e brincando. Mas clima é essencialmente uma questão energética, é uma questão da matriz energética. Não é uma questão de agricultura. Então, se você está parando de comer carne para salvar o clima, isso é marketing. Não é assim que vai resolver o problema. Tá? Se você quer realmente mudar o problema, o pior nossas emissões per capita no Brasil só são um pouco mais altas por causa do nosso desmatamento. Mas são até a nossa matriz energética razoavelmente limpa, né? Quem tem que resolver essa conta do clima são os Estados Unidos, China e Europa. Entendeu? Nesse ponto, por incrível que pareça, eu concordo com o nosso ministro, Ricardo Salles. Tem algumas coisas que ele fala que fazem sentido, né? Minha irmã está horrorizada, mas é verdade. Porque a conta climática é uma conta americana, europeia e chinesa. A China todo dia liga uma nova termoelétrica a carvão, entendeu? Então você vai parar de comer carne, principalmente o boi brasileiro, que é criado a pasto, é muito questionável, né? A questão da biodiversidade
O desmatamento na Amazônia, eu acho que a gente quer falar de desmatamento, na verdade. Vamos falar um pouco de desmatamento, porque acho que esse é um tema fundamental da pauta ambiental no Brasil, né? O desmatamento na Amazônia tem um impacto climático baixo, tá? No cenário de mudanças climáticas globais. Tem um impacto de biodiversidade enorme e, principalmente, tem um impacto no clima do Brasil enorme. Os principais prejudicados pelo desmatamento no Brasil são os brasileiros, porque nós dependemos do impacto que a Amazônia tem no nosso regime de águas, para nós termos solos férteis e água para beber. E à medida em que a Amazônia começa a passar por um processo de savanização, nós estamos com um grande problema, e esse clima maravilhoso que o Brasil tem começa a correr perigo, né? Plantar árvores são uma boa maneira de você recuperar carbono. E dentro do contexto mundial, você desmatar a Amazônia é uma burrice, sim, tá? Mas não é o principal problema do clima do mundo, né? Tem que ter um pouco de nuance aí, é importante, mas não é esse o principal problema, né? O principal problema são as casas americanas com falta de insulation, né? A quantidade de carros, né? Esses são os reais problemas do clima, né? Como é que funciona o desmatamento no Brasil? Por que a gente não segura? E de que maneira que a produção de gado tem a ver com isso, né? Eu acho que esse é um assunto importante, né? Quando você entra numa terra virgem e você cria um lote ali, você cria valor do nada, porque aquilo era uma floresta que não era de ninguém, e de repente você tem um título de uma terra que você vai vender, né? Que é a tal da grilagem, né? Então, você tem uma questão muito grande na Amazônia de especulação de terra, né? Então, o cara vai lá, muitas vezes, eu não sei se vocês já viram isso, aquelas imagens de 2 tratores gigantes com uma corrente no meio, que passam desmatando, nem tiram a madeira dali de dentro, entendeu? São processos de desmatamento de larga escala. Essa abertura, muitas vezes, ela se dá para fazer especulação imobiliária. Aí o cara vai lá, tira, queima e põe gado, que é uma maneira dele esquentar a terra, porque se ele deixar o gado ali, que é um cultivo de baixa intensidade, né? Pra você ter uma ideia, o Brasil tem, acho que é 1 gado por hectare na média, né? Que acho que é uma das médias mais baixas do mundo. A gente tem uma das pecuárias menos intensivas do mundo. Ele solta umas vacas lá, não dá nenhum tipo de atenção, mas isso demarca a ocupação dele, a posse dele, e com isso, ao longo do tempo, ele vai regularizando a terra, e aí entra o cara da soja depois, tal, não sei o quê. Então, você tem um ciclo de desmatamento, né? Então, o gado em si não necessariamente é o único problema, né? Outra questão que a gente tem é o seguinte: a gente não tem rastreabilidade do gado no Brasil, então você não sabe de quem de onde você está comprando. Os grandes frigoríficos brasileiros estão começando a olhar para essa rastreabilidade e correr atrás para não ter gado oriundo do desmatamento no Brasil. Porque o que acontece é o seguinte: esse gado ele é de péssima qualidade. Então, a carne que você come, por exemplo, em São Paulo, não vem da Amazônia, porque você não comeria aquela carne, uma carne de péssima qualidade. Mas ela vai para os mercados mais pobres do Nordeste e ela vai para o Meio Oriente. Né? Ela vai muitas vezes em vivo, né, para o Líbano, né? Vai um navio de gado vivo para o Líbano, porque lá eles abatem afins. Então, o gado dentro do ciclo de desmatamento da Amazônia, ele é um processo, né? E o desmatamento da Amazônia, ele é uma atividade criminosa, e como toda atividade criminosa, ela não gera riqueza para o país, né? Quem ganha com isso são bandidos, né? Que estão com esse dinheiro guardado em Miami, entendeu? Esse dinheiro é que nem dinheiro de tráfico de droga, não é um dinheiro que gera desenvolvimento social, né? Existem 20 milhões de pessoas, de ribeirinhos, morando na Amazônia em condições da maior pobreza. A Amazônia é uma região com uma população super pobre. Elas não são beneficiadas, essas pessoas, por esse modelo econômico que está lá, entendeu? Então, esse modelo de desenvolvimento da Amazônia
falha nos 3 pezinhos, ele é ruim economicamente, ele é ruim socialmente, ele é ruim para o meio ambiente, entendeu? Então, aquelas pessoas que estão ali merecem uma vida digna, mas esse não é o caminho. Não, aqui também está gerando várias perguntas, mas eu vou aproveitar uma frase que você falou que um pouco antes, que o grande problema, né, mundial, global, estaria, né, nos Estados Unidos, China, e a gente sabe que, né, tem todo esse apelo global para cuidar dessas questões, e até há pouco tempo atrás, né, o Brasil foi pedir dinheiro para o Biden, né, para tentar ajudar, né, para tentar proteger a Amazônia. Eu queria falar um pouco sua opinião sobre isso, sobre a questão do dinheiro da Noruega perdido, né, como fazer. O Brasil não precisa desse dinheiro. Quer dizer, todo o dinheiro ajuda, né? O Brasil tinha um fundo. Mãe, você vai lembrar da data melhor do que eu. Quando que a Noruega resolveu dar esse dinheiro para o Brasil? Eu acho que foi em Copenhague. Foi em Copenhague. Não, foi em 2000. Então, Copenhague foi em 2008. Foi em 2008. Criou-se um fundo que era um fundo de REDD, que é Reduced Emissions from Deforestation and Degradation, com dinheiro norueguês para o Brasil. Por que dinheiro da Noruega? Porque a Noruega é um dos principais produtores de petróleo do mundo, e era uma maneira deles compensarem as emissões deles lá, né? E eles enfiaram aqui, acho que 2 bilhões, tinha dinheiro alemão também, 2 bilhões de dólares para a gente fazer ações de combate ao desmatamento no Brasil. E a gente tinha esse dinheiro, estava sendo dinheiro usado através do Fundo Amazônia e de outros mecanismos públicos aqui para equipar o IBAMA, para criar programas de geração de renda para populações ribeirinhas e afins. Com as pataquadas do presidente Bolsonaro e o aumento estratosférico do desmatamento no Brasil, nós perdemos esse dinheiro, né? E aí agora nós fomos de novo pedir dinheiro ao Biden, um dinheiro que nós perdemos. O Brasil tem recursos para cuidar da Amazônia. Eu acho muito engraçado que fica, a Amazônia é nossa, eles querem tomar a Amazônia da gente, aí a gente vai lá e pede dinheiro, né? Você tem que escolher. Se você quer ter soberania sobre a Amazônia, você se responsabiliza, né? Ou então você entrega... spoiler alert. Os gringos não querem a Amazônia, tá? A Amazônia fica longe e é uma dor de cabeça. Ninguém quer soberania sobre a Amazônia, não tem nenhuma mina de ouro escondida lá dentro que eles queiram explorar, ou recursos bionaturais, não é nada disso, tá? Isso é propaganda. Mas o governo brasileiro está atualmente, né, numa toada sistemática de desmantelamento dos mecanismos de proteção da Amazônia. Né, chega a ser sórdido, né? Foi o que eu te falei. Não sei se vocês lembram da história da boiada do nosso Ministério do Meio Ambiente, né? Vamos aproveitar e passar boiada. Lembra que eu falei para vocês que a gente criou o CONAMA e aqueles mecanismos federais de cuidado, né? Então, ali, esses caras legislam, passam muita instrução normativa e decreto e portaria por ali, que não passa pelo Congresso. Isso vai desmantelando as nossas leis e as nossas proteções, que são boas. O Brasil tem um excelente Código Florestal, tem excelentes técnicos, né? Tem toda a capacidade de cuidar da Amazônia. Agora, a primeira coisa que ele faz, eu já te falei, né? A medida mais fácil que você faz para acabar com o monitoramento do desmatamento é parar de comprar gasolina para os carros do IBAMA. É fácil, o fiscal não consegue mais sair, entendeu? Então, a gente está carecendo de boa vontade na Amazônia, né? Não é necessariamente de dinheiro, né? E aí, aproveitando essa pauta de desmatamento, a gente, né, aqui a nossa ideia é tentar aprender, a gente considera que a gente ainda sabe super pouco, então, você conseguiria trazer quais são as principais pautas atualmente sobre, né, meio ambiente na política? É o desmatamento? Tem outras pautas em alta hoje em dia que a gente não está acompanhando tanto? Tá, eu acho que tem algumas pautas que são... O desmatamento é super importante, né? Uma pauta muito prevalecente no Brasil. Tem a questão energética, né? Como eu falei para vocês, apesar do Brasil ter uma matriz energética limpa, nós não estamos investindo em renováveis como deveríamos. Né, a gente está atrasado nesse campo, e esse atraso é um atraso tecnológico que é ruim para o Brasil, temos um potencial gigante. E é muito questionável até que ponto a energia hidrelétrica é
sustentável, né? Porque os impactos, por exemplo, da usina de Belo Monte, a gente está começando a compreender agora, né? Então, essa pauta energética é, sim, super importante para o Brasil a longo prazo. Nós precisamos, você vê que a briga constante, por exemplo, o preço do combustível, né? A gente tem que se adiantar, a gente tem que eletrificar os carros, o Brasil, por ser um país muito isolado economicamente, acaba ficando muito para trás por uma pauta mais tecnificada, que é a pauta da energia, né? Isso é um problema grave que a gente tem que suprir. E eu acho que a grande crise social e ambiental do Brasil é o saneamento, né? O Brasil não tem saneamento para sua população, isso é criminoso, entendeu? Um país com o nível de renda que ele tem, não dá saneamento à sua população, isso é uma crise de saúde, é uma crise na dignidade da vida das pessoas, é gravíssimo, é uma crise de poluição, né? Vocês estão vendo, não sei se vocês têm acompanhado as notícias de despoluição do Rio aqui em São Paulo, né? Quem cresceu em São Paulo, desde que eu nasci, está despoluindo esse rio e ele é sujo, né? E ele é um reflexo das condições de vida das populações mais carentes ao seu entorno, que não têm a dignidade de terem saneamento básico. Então, essa pauta realmente eu acho fundamental, pouco desenvolvida. Eu acho que é isso, acho que essas são as grandes... Essa pauta, mas é possível despoluir? A gente vai chegar lá? Então, a questão é a seguinte, né? Vocês verem que, eu não sei se vocês viram, saiu uma matéria na Vejinha outro dia, né? O governo de São Paulo andou muito, né, nos últimos anos com isso, com uma solução ecológica, mas não necessariamente social, justamente, né? Porque o que eles fizeram? Qual que era o grande problema do saneamento no Rio? Né? Você tinha um monte de ocupações irregulares do solo, as famosas favelas, as comunidades, né? Em que você não consegue ir lá e fazer a ligação de esgoto porque o cara não tem a posse da terra, ele não tem o título, você não consegue regularizar o esgoto daquela comunidade e ia direto para o rio, né? Além da quantidade de condomínios chiques de Moema e do Morumbi, que também jogavam esgoto direto no rio, mas isso é picaretagem mesmo. Isso está sendo resolvido. Mas então você tinha essa questão irresolvível dessas comunidades que não têm esgoto e que poluíam o rio. Então, o que o governo do estado resolveu fazer foi criar umas microestações de tratamento de esgoto na saída dessas comunidades, para que a água que sai dali daquela região não chegue poluída ao rio. Isso resolve a questão do rio, mas não dá saneamento para essas populações. Você está vendo como esses três assuntos eles se conversam o tempo inteiro? Então, é uma solução parcial. Eu acho que é a solução... De uma maneira geral, e a gente vai sair da área ambiental, né, a questão da gestão territorial do estado de São Paulo e dessas comunidades é muito complicada porque o estado de São Paulo é um estado que, por concentrar uma quantidade gigantesca de riqueza do país, gera uma quantidade enorme. As pessoas falam, como que uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, não tem dinheiro para resolver isso, né? São Paulo gera 40% da divisa tributária do Brasil e recebe menos de 4% de volta. Né? Então, as dificuldades orçamentárias do estado de São Paulo são reais. Eu não vou entrar no mérito de se isso é justo ou não, né? Mas, enfim, né? Nós somos uma ilha de prosperidade num país muito pobre, né? Então, essas questões, a gente não está numa ilha, a gente não consegue resolver sozinho, assim como as pessoas também ficam sem saneamento na Amazônia, em Recife, né? É uma questão do brasileiro. Se a gente não tiver uma política federal forte de investir em saneamento, né, que inclusive parece que era uma pauta importante desse governo, mas a gente não tem visto o movimento necessário, a população continua desatendida e os nossos rios continuam sujos. Perfeito. Eu vou abrir aqui para a Débora, que eu vi que ela está com uma pergunta. Acho que está no mudo, Débora. Ela está em dúvida, Débora. Embaixadora. Opa, agora sim. Desculpa. Nós vamos ter no final do ano, em novembro, a COP de Glasgow, acho que é COP 26, se eu não me engano, e esse tema vai estar bombando, vai estar na mídia, as pessoas vão começar a ouvir. O que vai se tratar na COP de Glasgow, do que nós vamos falar
e como nós vamos aparecer como país, como Estado e como município. O que nós temos para apresentar e que papel que nós vamos fazer na COP? Um papelão do jeito que estamos. Dentro da, né, a COP é uma negociação dentro do UNFCCC, que são as negociações globais de clima, né? Então, essa COP é um follow-up do Acordo de Paris. A grande novidade dessa COP é que os Estados Unidos voltaram, né? Os Estados Unidos não foram parte do protocolo de Kyoto, né? Isso é importante ressaltar. Os Estados Unidos, na verdade, não ratificam nada, não foi só o Trump, e isso é uma grande mudança de política externa dos Estados Unidos do Biden, de ratificar alguma coisa, inclusive o Acordo de Paris, que não tinha sido feito até agora, né? Então, agora os Estados Unidos chegaram na conversa mundial sobre o clima. Eu acho que esse vai ser o grande assunto, né? E do Brasil, espera-se que não destrua a Amazônia, né? É o grande pedido que o mundo faz. Vocês têm 40% de uma mata virgem que tem, sim, um impacto significativo no clima. De novo, não são todas as usinas termoelétricas da China, né? Mas é relevante, sim, né? E a gente tem que chegar com um compromisso sério para protegê-lo, né? Não estou vendo isso acontecer. Né, essa é a nossa grande pauta nacional. As pautas municipais e regionais, né, eu estava tendo uma conversa com um parceiro outro dia, falando um pouco disso, né, o mundo olha para o Brasil como uma floresta, né, e todos os fundos para o Brasil vem fundos para agricultura, floresta, cadeia produtiva do cacau, não sei o que lá, quando, na verdade, a América Latina é uma das regiões mais urbanizadas do mundo, né? Nós temos grandes cidades e o mundo não investe nas nossas cidades, não olha para as nossas cidades. Dentro desse contexto de megacities, né, que são essas, sim, super relevantes para o clima, porque é aqui que se anda de carro, é aqui que se tem ar-condicionado e afins, né? A cidade de São Paulo e as outras grandes cidades do Brasil podem, sim, ter um papel de protagonismo e tem um potencial muito grande que a gente fala de leapfrog, né? Quando você dá um salto tecnológico, você está numa tecnologia -1 e você pula para +1, né? Em vez de passar por uma etapa, né? Para um modelo de cidade muito mais circular, regenerativo. A gente tem uma taxa de adoção muito baixa de energia solar na cidade de São Paulo. A gente tem muito mal resolvido as ligações periurbanas e urbanas na agricultura ainda, tem muita coisa para se ganhar na distribuição de alimentos, na logística reversa, na compostagem, em processos educativos, tem muita coisa para as grandes cidades fazerem, as grandes cidades do Sul, né? Agora, uma coisa que a gente tem que ter, de novo, muita consciência nessas negociações do clima, vejamos bem, não somos maniqueístas, né? Não é porque eu vou falar isso que a gente não tem que fazer nada, né? É que tem um princípio fundamental das negociações de clima, que é o princípio da responsabilidade histórica, né? Que é o seguinte, além de os grandes emissores serem esses blocos que eu estou falando, apesar do Brasil, de novo, por causa do desmatamento, não ficar tão atrás no per capita, esses países usaram o ciclo de desenvolvimento à base de hidrocarbonos para se desenvolver. Então, 90% do carbono que está no ar agora, que ele se bioacumula, foi emitido por essas pessoas ao longo dos seus processos de industrialização, que lhes geraram uma posição de dominância e riqueza no mundo, né? Então, é muito complicado eles agora virarem para os países do mundo e falar, agora você tem que investir em tecnologias novas e não sei o quê, e não pode mais emitir carbono, porque nós ficamos numa situação em que não temos dinheiro e acesso a essas tecnologias para investir, e o caminho que eles trilharam para se desenvolver nos é negado. Então, essa questão geopolítica dentro das negociações de clima é muito central, né? E mais, né? Apesar de os grandes motores das mudanças climáticas serem esses países do norte, as grandes vítimas são os países mais pobres do sul, é onde vai ter desertificação, é onde vai ter falta de água e é onde, por ser mais pobre, a população tem menos capacidade para se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas também. Então,
é totalmente legítimo que países como o Brasil cheguem lá com demandas também, e não só com compromissos, né? Nós não podemos não achar que é tábula rasa e somos todos igualmente responsáveis, mas essa é uma discussão, desde que eu trabalho com isso, muito presente nas negociações de clima. Tem vários desafios e estão falando bastante aqui no chat sobre as empresas que estão investindo muito nas ações de ESG. Se você acha que isso é um modismo, só para capitalização, se essas questões vão ser sustentáveis a longo prazo, né, qual que vai ser esse papel? Tá, eu acho o seguinte, eu acho que não é um modismo, eu acho que é isso, a conta está chegando, né, nós estamos vendo o clima mudando, né, quando eu comecei a trabalhar com isso aqui, dizendo, tá bom, vai, hoje em dia as pessoas estão percebendo que a conta chegou, né, então eu acho que é irreversível, mas não necessariamente são as empresas fazendo ESG que resolvem o problema, eu acho que dentro de um panorama social, onde tem regulação, onde as coisas são controladas e afins, as empresas têm um papel gigante para executarem políticas públicas e se adequarem a políticas públicas. Agora, não são os investidores institucionais que vão resolver a questão climática, né? Eles vão resolver na medida que não tocar no bolso deles, porque eles são empresas, não tem nada errado com isso, não estou dizendo que tem algo errado, né? Mas, então, o impacto que eles vão ter até encostar de verdade no bolso, né? Porque são empresas. Mas eu acho que essa é uma tendência que vem para ficar. Está tendo muita conversa, né, nos meus colegas sobre se eles devem buscar esse caminho profissional ou não. Eu acho que é um caminho super legal para se seguir. A minha dica para quem for seguir esse caminho é uma área técnica, então estude. E aí, muito nesse tema, você falou, né, não vão ser as empresas que vão resolver, e também a gente falou no começo sobre como ações de consumo, muitas vezes, também não vai ser o que vai resolver. Como nós, cidadãos, né, conseguimos fazer essa pressão, ou nosso voto, ou como que a gente pode fazer isso contar para tentar ser parte dessa mudança? Tá. Um esclarecimento que eu quero fazer é o seguinte, né, isso é uma coisa que eu acho que eu vejo em mim mesma como brasileiro, né, o brasileiro acha que ser cidadão é votar a cada 4 anos ou 2 e tchau, né, a gente não desenvolveu os mecanismos de atuação política, ou não usa os que existem, para a gente ser cidadão o ano inteiro, né, então, quando eu digo que a sua atuação como cidadão ambientalista, ela é política, não significa só você votar no cara, né, você tem que estar atuando junto com uma organização de sociedade civil, se informando, pressionando, investindo, você tem que, talvez, se envolver através de algum partido, que você vai se filiar e correr atrás e brigar, você tem que invista seu tempo mais do que o seu dinheiro, seu tempo vale muito mais. Pegue seu tempo, se informe, se envolva com as organizações, seja voluntário, doador, leia, e pressione as pessoas que tomam as decisões, que são os seus representantes legais, são o parlamento, são o prefeito, são essas pessoas que vão tomar as medidas que precisam ser tomadas, tá? E se fosse para a gente escolher uma pauta para a gente falar, não, então a gente aqui vai se movimentar, vamos tentar pressionar, teria como escolher alguma coisa para a gente, porque, né, eu acho que é tanto assunto, tanta coisa, que até surgiu essa pergunta aqui, se a gente fosse, então, tá, vamos se esforçar, mas tá, vamos escolher uma coisa. Vamos focar. Vamos focar. Olha, tem 2 maneiras. Primeiro, foque na que te move. Se tem alguma te fala, porque você vai ter que investir com resiliência nisso a longo prazo. Então, toca naquela que te move. Se uma pessoa morando numa favela a 2 quilômetros da sua casa, sem água encanada, te revolta, foca nisso. Se você não acredita que estão matando os bichinhos na Amazônia para enfiar dinheiro na BVI para perua comprar bolsa em Miami, foca nisso. Entendeu? Vai aonde o teu coração te leva, porque é assim que a gente mantém o fôlego, porque né, é ingrato, né, você insistir numa causa durante tantos anos, né.
sem dúvida, a maior urgência que o mundo passa hoje é a questão climática, é uma questão de sobrevivência, né? Nossos filhos vão ter uma vida muito mais difícil nesse planeta que nós vamos ter, né? Eu olho para os meus menininhos, eu tenho um filho de 4 e 5 anos, me dá muita dor no coração, porque eu sei que a mudança que vem por aí é muito brutal e nós estamos perdendo. Uma coisa muito grave. Eu acho que a gente abordou muito tema aqui, mas ainda teria muito mais coisa para falar. Eu queria deixar aberto aqui também, se alguma das meninas quiser fazer algum comentário, alguma outra pergunta, mas assim, teve bastante pergunta aqui no chat que eu fui trazendo para você, além das que a gente, né, que eu já tinha pensado, que foram surgindo conforme a nossa conversa, mas queria também aproveitar e agradecer muito a sua presença, agradecer toda essa aula que você deu para a gente aqui agora, e que realmente isso, acho que mova a gente para começar a agir a respeito, né? Acho que o que você falou no começo, né, desse consumidor que acha que, então eu comprei a minha embalagem refil, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? É tão pouco no meio de tanto que está acontecendo no mundo todo, então acho que foi muito... Às vezes abre o olho, assim, para uma questão que, né, você vai vivendo e achando que você está seguindo um caminho, mas que tem muito mais coisa para ser feita. Então, eu queria deixar aberto aqui se mais alguém quiser falar alguma coisa, mas também agradecer muito. Tá ótimo. Se alguém tiver mais dúvidas ou se quiser mais informação também, pode me passar um e-mail que eu respondo. Monique, foi maravilhoso. Queria te agradecer do fundo do coração. As meninas não estão parando de escrever como elas adoraram. E eu devo dizer que, assim, eu aprendi muita coisa hoje aqui. Olha que eu ando estudando bastante sustentabilidade, ESG, né? Eu tenho feito um curso aí que exige bastante, mas eu confesso a você que o ecofeminismo eu não conhecia, o externalidade eu não conhecia, e o que você falou agora no final, eu achei que foi, assim, brilhante. Não que todo o resto não tenha sido, foi realmente maravilhoso. Ju, a sua condução na entrevista foi fenomenal, muito obrigada. Mas você falou que a gente tem que focar no que nos move, né? Você faz isso, a gente vê o brilho no seu olho, a sua mãe faz isso, a gente vê o brilho no olho dela. E eu acho que uma das coisas mais importantes, eu acho que também todas essas conversas servem para isso, para a gente poder ver que tem vários brilhos nos nossos olhos, né? Como é interessante, como é bacana se aprofundar, conhecer e saber o nosso direito enquanto cidadão, né? Direito e deveres, né? Como você bem colocou. Então, não adianta só a gente ficar esperando, ou então pegar o avião e ir lá para Miami e comprar a bolsinha, que não vai resolver o encanamento, não vai resolver a energia, não vai resolver o problema dos alimentos. A gente tem mesmo que atuar. Então, assim, gostaria muito de te agradecer, além de ter sido uma conversa maravilhosa para elas, para mim também foi de grande conhecimento. Agradeço muito, Débora, gratidão por ter trazido a doutora Monique, assim, muito, muito bacana. A nossa casa está sempre aberta, a gente vai chamar você de novo. E, Débora, eu queria que você desse finalmente o wrap-up aqui, por favor. Eu espero que a mensagem tenha passado, eu acho que é uma mensagem importante, eu acho que é um tema fundamental para todo mundo, para o nosso dia a dia, essa consciência cidadã que nós temos que ter constantemente, olhar para o mundo com um olhar novo, com um olhar de futuro. Vocês são jovens, nós estamos, como a Sheila gosta de lembrar sempre, ledor-vador, de geração em geração, nós vamos preparando o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, vocês que são jovens, que estão preparando o futuro de vocês e das suas famílias que vocês vão constituir, é disso que nós estamos falando, em que mundo que vocês vão viver, em que mundo os filhos e netos de vocês vão viver. Obrigada, Sheila, pela oportunidade, obrigada a todos. Parabéns, Ju, foi fenomenal, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho.